Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Culto online, ao vivo. Estamos já no ar, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos dar início ao culto. Gratidão a Deus pela vida, gratidão pela família, gratidão por tudo que Ele nos colocou. Verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos louvar o hino antes de nós ministrar a palavra. E a oração que eu faço é gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho, pela família. Por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Obrigado, Senhor. Essas famílias, essas pessoas que vão estar nos assistindo, que a Tua palavra, que é o Teu poder, possa ir de encontro a essas vidas e fazer aquilo que lhe apraz. Porque a Tua palavra não volta vazia. E esta palavra dessa noite que é direcionada para Teus filhos, que vai em Cristo Jesus e faça aquilo que lhe apraz. Teus sinais de prodígio, milagres, honra e glória dada a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Renova minha vida em Teu Espírito, renova minha vida em Tua graça, renova meu coração em Teu amor. A minha consciência quer sentir Tua presença e trema toda estrutura de pedra de meu coração, e trema. Venha transformar meus olhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo Teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra Te louvar, pra Te sentir, Te agradecer e bem dizer. Preciso do Teu poder, preciso do Teu poder, preciso do Teu poder. Renova minha vida em Teu Espírito, renova minha vida em Tua graça, renova meu coração em Teu amor. A minha consciência quer sentir Tua presença e trema de pedra de meu coração, e trema. Venha transformar meus olhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo Teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra Te louvar, pra Te sentir, Te agradecer e bem dizer. Preciso do Teu poder, preciso do Teu poder, preciso do Teu poder. Glória a Deus.
Você que precisa do poder de Deus, está no lugar certo, porque agora mesmo nós vamos ministrar o poder de Deus, que é a palavra dele, a palavra da verdade, o evangelho, a sã doutrina, a graça e o apostolado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, nós vamos dar continuidade. O estudo de hoje é quarta, domingo foi a salvação. Nós falamos sobre a salvação eterna e a salvação do corpo. E hoje ficou para nós falarmos da salvação da mente. Nossa mente, né? E o que seja isso, né? Salvação da mente é salvar nós da confusão que está acontecendo aí, das falsas doutrinas, do homem que prega a mentira para adquirir outras coisas, usando o nome de Deus. Então nós não queremos pronunciar nome de denominação nenhuma, nem de religião nenhuma, porque nós somos pregadores da palavra. Então você vai ouvir o evangelho, né? Mas mesmo no tempo de Jesus andava pregando, anunciando o reino, e já tinha outras pessoas anunciando outras coisas que não eram de Deus. Como, por exemplo, quando foi para decidir entre dois presos, Jesus e Barrabás. Pilatos disse. Pilatos estava diante do povo, da multidão, e disse: qual quereis vós que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, o rei dos judeus? Fazendo ironia aí. Então o povo, incentivado pelos sacerdotes da lei, o próprio povo judeu, que era o povo de Deus, influenciado por esse povo judeu, eles incentivaram o povo a clamar pela vida de Barrabás e crucificar Jesus. Mas mesmo que não tivesse a incitação dos judeus, a palavra já tinha sido determinada que ia acontecer daquele modo. Jesus ia ser morto e crucificado lá naquela cruz. Para nós hoje estar aqui testemunhando que nós estamos salvos por causa da morte dele. Porque precisava ter um sacrifício de sangue. Foi a nossa salvação eterna na cruz, a graça. Mas hoje nós vamos falar da salvação do nosso dia a dia. Ser salvo das coisas do dia a dia. E essa salvação tem que estar com a mente transformada. Nós temos a mente de Cristo. Vamos ler aqui, 1 Coríntios. Hoje, esse término dessa mensagem, 1 Coríntios capítulo 2. O apóstolo Paulo está pregando ali sobre a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo, e ele ministra aqui, no versículo 13, ele fala que as coisas espirituais da palavra confere as coisas espirituais dela própria. Versículo 13. No versículo 16, ele diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação da graça da própria boca de Cristo ressuscitado. Ele não viu o Cristo, ele ouviu a voz de Cristo passando as instruções da graça, a revelação da graça. E 3:10 aqui, no capítulo 3 de 1 Coríntios, também, 3:10, ele diz aqui, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, a graça, segundo a graça de Deus que me foi dada a quem? Ao apóstolo Paulo. Ele lançou o fundamento que é Cristo, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então eu estou edificando hoje o fundamento que foi colocado pelo apóstolo Paulo, que é Cristo. Estou pregando a palavra, ministrando a palavra, para que você entenda e compreenda
o que aconteceu lá na cruz? Eu falei aqui que aconteceu milhares de coisas lá na cruz. E à medida que nós vamos pregando, vamos falando. E uma das coisas principais que aconteceu foi a nossa salvação. Ele perdoou o pecado do povo dele, dos eleitos. Porque a fé, aquela que nós lemos aqui em Efésios 2, 8, porque a graça, né, Efésios 2, 8, vamos ver aqui, é muita coisa, senão a gente confunde, é melhor olhar e ler da maneira que está escrito, 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso aqui é a salvação eterna. Isso aqui quem Jesus escolheu, elegeu, ninguém toma essa salvação. Sabia disso, querido? É aquele ladrão que Jesus, ele falou, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino, lá na cruz. Aquele ladrão era um assassino, era um ladrão, mas estava ali morrendo igual Jesus como um malfeitor. Jesus estava na cruz como um malfeitor. Não que Jesus tivesse praticado algo errado, mas ele estava morrendo por nossas transgressões. Morreu por nós, pelo pecado das pessoas que ele escolheu. Eu, por exemplo, ele me escolheu. A você que ele te escolheu. Ele morreu por você lá na cruz. Então ele estava carregando a tua culpa lá. Ele não tinha culpa de nada, mas se fez culpado para te fazer puro, santo, irrepreensível. Ele tomou as nossas dores lá na cruz. As nossas feridas, como diz o profeta, como disse a profecia de Isaías. Tudo que estava destinado para nós, ele levou na cruz. Então, as pessoas que estão sofrendo com depressão, com doenças, né? Porque se a pessoa não tiver a mente sã, se a mente da pessoa não tiver sadia, sã é a mesma coisa que sadia. Se a nossa mente não tiver sadia, meu querido, o corpo todinho padece. Aí a pessoa fica se maldizendo, depressão, aí a pessoa fica vulnerável às doenças. Se a mente está contaminada, está doente, o corpo também está perecível. Né? Então, a primeira coisa para nós ter um corpo sarado, né? Eu pratico esporte. Não praticava, vivia doente, entrevado. Hoje eu pratico esporte, me sinto bem. Né? Mas porque minha mente está sadia. Eles descobriram, quando colocaram a educação física nos colégios, eles descobriram que mente sã, corpo sã. Mente sadia, corpo sadio. Então a pessoa estando com a mente contaminada, está perecível as doenças, né? Essa pandemia que está aí. A pessoa que tem medo está mais fácil de pegar. Quem tem medo da doença está mais fácil de pegar. Ah, eu não posso ir na casa de fulano, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Está mais fácil de pegar. Por causa do medo. O medo é uma fortaleza espiritual na mente da pessoa, é um sofisma na mente da pessoa. Né? Aí a pessoa começa na mente, desce para o corpo, pega voo. Eu não tenho medo, porque tudo que está nesse mundo é destinado aos homens, a nós. Doença, alegria, tristeza, é para nós, não é para outras pessoas, não é para animal, é para nós, seres humanos. Então nós vamos passar aqui alegrias, desilusões, né? Vamos rir, vamos chorar. É assim que a palavra diz. Né? A pessoa diz, vamos para a minha igreja que lá você vai enricar, vai ser rico, não sei o quê. Olha, nós já somos ricos da graça de Deus. Riqueza não é dinheiro. Dinheiro é um complemento da prosperidade nossa, que nós precisamos do dinheiro, mas é um complemento. E mesmo que a gente tiver muito dinheiro, não deixa que esse dinheiro seja a raiz de todo o mal na nossa vida. A palavra diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. E quando a pessoa tem muito dinheiro e se contamina por esse vírus do dinheiro, é a raiz de todo o mal na vida da pessoa. A ganância. Mas nós já somos ricos pela graça de Deus. A palavra diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos tornar
ricos. Mas as pessoas pensam que é com mansões, conta em banco, carro do ano, aviões, né? A riqueza maior que nós temos é a prosperidade de Deus. E o dinheiro é um complemento dessa prosperidade e outras coisas mais que a gente precisa para ser feliz nesse mundo. Então vamos à palavra. A salvação eterna, a salvação do corpo também nós vamos ler aqui, que nós, não sei se nós lemos aqui, mas se nós não tivermos lido no domingo, nós vamos ler agora. Filipenses 3:21. Vamos ler antes aqui, ó. Aqui no capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, o apóstolo Paulo está falando lá nessa igreja de Filipenses, sobre os inimigos da cruz de Cristo. E ele no versículo 17 diz: irmão, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo estava aguardando a vinda de Jesus. Jesus ia vir para fazer juízo aos judeus no ano 70. E 2 anos antes do ano 70 mataram o apóstolo Paulo, degolaram o apóstolo Paulo. Ele não viu Jesus vir nas nuvens lá em Jerusalém. Isso aí é outro assunto que você agora pode até tornar polêmica na tua vida, porque você não conhece a graça e o apostolado ainda, mas você vai conhecer. Então, quando Jesus fala lá em Mateus, lá no livro histórico de Mateus, sobre a grande tribulação que ia acontecer lá em Jerusalém, é isso aqui, a vinda do Senhor que viria fazer. Ele veio fazer juízo aos judeus, porque ele veio para os seus e os seus não receberam, transgrediram a lei de Deus. E outras coisas mais que daqui para frente nós vamos continuar pregando e você vai entender, compreender claramente. O versículo 21, o qual, a salvação do corpo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Por que corpo de humilhação? Porque antes de Jesus morrer na cruz, quem morria, o espírito ficava retido na sepultura. A morte adiana. O espírito ficava retido na sepultura. Por isso que o apóstolo Pedro, sem entender a graça, falou que Jesus foi ao inferno. Jesus foi, que inferno é esse? A sepultura. Ele libertou os espíritos antes da cruz que estava lá, retido na sepultura, e ele libertou todos dali. Que antes da cruz Jesus não tinha morrido ainda para ressuscitar aquele povo. Então os espíritos dele estavam aprisionados ali na sepultura. Por isso que antes da cruz falavam os que dormem em Cristo. Depois da cruz nós não dormimos mais em Cristo. Se eu morrer aqui agora, meu corpo cai aqui e meu espírito, o corpo já recebeu a transformação, eu já tenho um corpo espiritual, vai direto para a vida eterna. Porque a nossa ressurreição é diferente da de Jesus, aqui Jesus ressuscitou lá naquele túmulo. Quando ele ressuscitou aqui, lá no túmulo, ele ainda ficou aqui 40 e tantos dias no corpo material, carnal. Não era o corpo espiritual. Ele passou aí, faz 45, 50 dias aqui, com seus discípulos, comendo, andando do mesmo jeito, e eles viam ele. Depois da cruz, quando ele aparece para o apóstolo Paulo, o Cristo ressuscitado, Paulo não vê ele mais, ouve, porque é um espírito. Ouviu Jesus, a voz de Jesus, e falando na linguagem que Paulo exercia lá, hebraico. Então,
o qual transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, Jesus, o Cristo ressuscitado, ele já está glorificado, já foi glorificado por Deus. Quando ele estava aqui, você lembra que Maria queria, é uma das mulheres que viu ele, queria pegar nele, ele disse, calma mulher, ainda não subi. Você lembra disso? Porque ele não podia ser tocado ainda. Porque quando Jesus morreu aqui, ele se apresentou lá no trono, lá no tabernáculo. Lá no tabernáculo, que quando Moisés fez o tabernáculo, era a réplica do que está lá em cima. O trono de Deus. Então, ele se apresentou lá da mesma forma que o sacerdote aspergia sangue uma vez por ano. Quando o sangue de Jesus foi derramado aqui, ele subiu para fazer a mesma coisa, a expiação pelos nossos pecados, que todos carregavam o pecado. Aquela história lá de Adão e tal, a lei, que nós já pregamos aqui, mas vamos continuar pregando. Então, só que não é esse que é o assunto hoje. Então nós estamos falando sobre a salvação. A salvação eterna foi lá no Calvário. A do corpo é quando nós desfalecer esse corpo, morrer, corpo transformado direto para a glória. Meu querido? Então, fazer um parênteses aqui, está acontecendo uma guerra em Israel. Essa guerra já vem se estendendo desde que nós lemos a Bíblia aqui, de Gênesis Apocalipse, tem essa guerra lá. Já teve a diáspora, já teve um punhado, os romanos destruíram Jerusalém no ano 70, e vem essa guerra contra o povo, que era o povo legítimo de Deus. E aí quando acontece qualquer coisa, uma guerra, a vida é sinal da vinda de Jesus. Nós vamos dar uma ministração aqui sobre a vinda de Jesus, o que era essa vinda que os discípulos estavam anunciando a vinda de Jesus, o apóstolo Paulo também estava anunciando a vinda de Jesus, e aconteceu. A vinda de Jesus era para fazer juízo aos judeus. Nós não somos judeus. Mas e o Apocalipse? O Apocalipse, os homens, pregadores, intérprete da palavra erroneamente, interpreta da maneira que eles entendem para firmar sua doutrina. O Apocalipse é verídico, mas já aconteceu, não é para nós, não é para o futuro, não vai acontecer futuramente. Marca de besta, as bestas, quem eram essas bestas? As bestas eram os imperadores romanos que sitiaram Jerusalém e dominaram por muito tempo Israel. Mas nós não estamos nesse assunto hoje, esse é outro assunto. Vamos para a salvação. Você já pode pesquisar aí que antes de ter essa rede social, internet, o homem acreditava o que o outro homem falava. Aí nós lemos aqui que a Bíblia, aqui em Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, lá onde nós lemos aqui, vamos voltar lá, é bom a gente está com a palavra na mão para conferir, não falar só de nós, porque o Espírito Santo só fala, ele tem uma espada, e a espada é a palavra. Ele testifica através da palavra de Deus, não é de homem. Que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, a própria palavra confere coisas espirituais com espirituais. Não é interpretação de homem. O Evangelho da Graça não tem interpretação de homem porque foi revelada. Os mistérios que estavam ocultos foi revelada para nós. Então, nós hoje vamos falar sobre a salvação diária. Salvação na nossa mente. Porque se você tiver com a mente contaminada, mas eu fui numa denominação fulano de tal, e eles falaram que vai acontecer isso e isso. Aí você tem que ver se está escrito aqui no Evangelho da Graça. Porque
Não tem mais nenhuma profecia para se cumprir, a não ser a transformação do nosso corpo e nós irmos para a vida eterna. Não tem mais profecia nenhuma para se cumprir. Aí eles pegam a profecia de Isaías, de Jeremias, de Ezequias e traz para os nossos dias coisas que já aconteceram. De Daniel, que já aconteceu. A profecia de Daniel se cumpriu em Jesus. 7 semanas, aquilo que Daniel profetizou lá, aconteceu lá nos livros históricos que conta lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, aquilo chamado de Escritura, quando Jesus disse está consumado, se cumpriu tudo. Então não tem outra Escritura mais para se cumprir, já se cumpriu tudo. Então, o que Jesus se profetizou, já cumpriu também. A destruição de Jerusalém, a destruição do templo. E ele profetizou e é uma promessa para nós, a vida eterna dos salvos, dos eleitos. Né? A transformação desse corpo perecível, nós vamos receber o corpo glorificado igual dele que ressuscitou e está na glória, aquele que está na glória. Essa é a promessa, falta só cumprir isso. Né? Nós não temos inimigo espiritual, mas e o diabo? O diabo foi inventado pelo homem. E a mentira é tão grande que até eles acreditam no diabo. Para se justificar. Né? Porque o homem, ele não quer assumir a culpa das coisas que ele pratica. Lembra lá de Adão? Adão, Deus desce. Adão, onde tu estás? Senhor, a mulher que tu me desse. Vai para a mulher, é a serpente. Um jogando, passando a culpa de um para o outro, e assim como o homem. Então inventaram esse diabo para firmar suas doutrinas, enganar o povo para melhor arrecadar o seu dinheiro, para não precisar trabalhar. Igual eu sou paisagista e jardineiro, eu dou um duro tremendo, mas glorifico a Deus pelo meu trabalho. Trabalho honrado, digno, né? Comerás o suor do teu rosto, não do suor dos outros. Né? Então, o dízimo, por exemplo, o dízimo era da lei. Eu não sei nem se eu preciso ministrar aqui uma mensagem sobre dízimo, porque o dízimo era da lei de Moisés. Aí, lá na palavra, lá em Malaquias, diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você sabe o que era a casa do tesouro? Era uma sala que tinha lá no trono, lá no templo. A casa do tesouro era lá dentro do templo. O templo está de pé, está no chão, estava de pé naquela época. Hoje não tem mais tempo. Onde é que você vai levar o dízimo? A casa do tesouro? Ah, mas a igreja de fulano de tal fizeram uma igreja ali mais bonita, ouro e prata. Aquilo não é igreja, é denominação. E só existia uma casa de Deus que era lá em Jerusalém, era o templo, era a casa de Deus. Hoje, depois da cruz, a casa de Deus somos nós somos o templo, o altar, onde habita o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Agora acredita se quiser, ué. Porque a fé não é de todos. Vamos aqui em Tito, capítulo 1. Tito é antes de Hebreus. Tito, capítulo 1. Esta fé que vai falar aqui é aquela fé lá de Efésios 2:8. Diz aqui, ó, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Está vendo? A vida eterna era e está acontecendo, é uma promessa. Cumprida na cruz e falta só concluir na nossa vida. Depois a vida eterna só é concluída na nossa vida com a transformação do corpo, da nossa morte física. Aí acontece essa promessa na nossa vida, que nós somos eleitos de Deus. Eleitos e chamados, ó, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Se você é um eleito de Deus
e não conhece esse evangelho, você está salvo e vai viver a vida eterna lá na glória, eternamente. Mas o que você está perdendo? Não abrindo um testamento e tomando posse da herança. Você vai perder o reino em vida aqui nessa terra. O melhor dessa terra que é para nós. A herança de Deus, a promessa que foi feita a Abraão é para nós. Comer o melhor dessa terra, viver feliz, viver alegre, viver os momentos de Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus e ter a mente transformada pela palavra. Né? Porque os judeus, lá na época de Jesus, aqui no mesmo capítulo de título, aqui, no versículo 10 em diante, já tinha falsos mestres e falsas doutrinas. E aqui no versículo 14, aí Paulo alerta lá Tito, que ele estava na região de Creta. Essa região aqui é dessa igreja, que está instruindo Tito, na região de Creta. Lá onde está acontecendo tudo que nós estamos vendo aí, ó. Versículo 14. E não se ocupe com fábula judaica. Fábula é história. Tem 3 tipos de história, com H maiúsculo, com H minúsculo e com E. Quem estuda português mais a fundo sabe. Então, esse aqui, eu acho que na outra tradução está com H minúsculo. Né? Fábulas judaicas, história mentirosa. Fábula judaica. Nem com mandamento de homens desviados da verdade. Nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, de capa a capa, só tem uma verdade. Porque quando Jesus estava aqui pregando para os judeus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade foi dada para nós conhecer essa verdade? Foi dada ao apóstolo Paulo. É a revelação da graça. Então, vamos lá em Romanos 10 agora, que nós vamos falar sobre um pouco da mente, de uma salvação que tem aqui em 10. Ó, 10. Vamos ler aqui do versículo. Paulo está pregando aqui no capítulo 10 de Romanos sobre. Vamos ver aqui o versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Os judeus eram zelosos em referência a Deus. E são, deve ser até hoje, né? Zelosos, né? Dedicados, mas não tinha entendimento de Deus, não conhecia Deus. É tanto que eles tinham medo de Deus. Deus chamou eles para um monte lá no Sinai, para subir todo mundo. Quando eles viram os relâmpagos, os trovões, eles correram tudo, voltaram do morro e chamou Moisés e disse: não, tu vai, nos representa lá, e o que ele falar, nós vamos seguir. Mas diante dele nós vamos, não, nós temos medo. Você pode, essa palavra está lá lá na Torá, lá no início, em Êxodo. Lá você vê essa palavra aqui, do capítulo 10 aqui, de Romanos, está lá. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí Cristo chegou, cumpriu a lei acabou, mas eles não queriam mais a justiça de Cristo. Eles não aceitaram Cristo como Messias. Hoje na televisão eu vi lá em Jerusalém, com um ataque lá, que teve lá em Jerusalém, lá em Tel Aviv, os judeus lá na parede do alicerce, aquela parede que tem lá em Jerusalém do templo, que ficou de pé, é o alicerce, que ali embaixo era Jerusalém. Que lá era o alicerce do templo. A parede que ficou era do alicerce do templo. E eles tudo comemorando que para eles é um sinal, aquela guerra lá é um sinal da vinda do Messias, porque esse Messias que
que veio para nós, que nós adoramos e reconhecemos como Senhor e Salvador, eles não receberam. Eles estão esperando o verdadeiro Messias que ele acha que é Messias. E se você for estudar a fundo, por causa de Maria, a mãe de Jesus de Nazaré, do nascimento dela, como sucedeu o nascimento delas, e eles não acreditaram em nada daquilo, nem acreditam até hoje. Então estão esperando o Messias, só que eles vão esperar deitado. Porque o que está escrito aqui, eu como cristão, e pela fé que me foi dada, como eleito, eu creio que ele já veio, morreu na cruz, me salvou, e a única coisa que falta eu acontecer a minha morte física para eu estar com ele a eternidade. Glória a Deus, querido. Amém, glória a Deus. Hoje estava passando na televisão, eles lá cantando um hino até bonito dos judeus, lá cantando e pulando lá diante da parede do templo, eles ainda adoram o templo. Por isso que a lei foi abolida, a lei de Moisés foi abolida por Deus, porque a lei se tornou uma religião. E a religião eles adoram não é a Deus, é as coisas que tem em volta. Ele diz, ó, pega esse copo d'água aqui vai te purificar. Esse envelope aqui vai te salvar, vai te fazer rico. E as pessoas acreditam, igual os judeus. Nós que somos da graça, nós acreditamos no poder de Deus, a palavra. O que está escrito aqui, nós acreditamos. Né? Eu acabei de ler lá, fábula judaica e mandamentos de homens desviados da verdade. Então, nós temos que conferir o que os homens mandam a gente fazer nas religiões, que estão aí na denominação, conferir na palavra. Ah, vamos fazer uma campanha para a libertação da tua alma. É mentira. Quem libertou nós foi Cristo lá na cruz, aqui ó. A redenção. Redenção é libertação. E aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a libertação, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vendo? Aqui está dizendo que não é a campanha que liberta a pessoa. Então, aqui a palavra está dizendo que foi na cruz que ele nos libertou do império das trevas. Mas esse império das trevas não é o inferno, nem o diabo, não. Né? É outra coisa. Né? A pessoa, por exemplo, quem não conhece a graça está em trevas, está na escuridão. O que é isso? Não quer dizer que a pessoa está no inferno, que o inferno não existe não, meu querido. Esse inferno que foi criado. O inferno que a Bíblia fala é a sepultura, a cova. Pesquisa na internet, querido. Não fica, não dá crédito só o que o homem fala, não, confere. O que eu estou falando aqui, olha, confere aí. Pesquisa. Hoje você tem meio, tem computador, tem celular, até as crianças hoje sabem mais do que nós. Né? Então, ele nos libertou, foi lá na cruz. Não é uma denominação com um homem que vai fazer uma campanha 7 dias. Ó, que Deus é esse, né? Que gasta 7 dias para libertar uma pessoa? Tudo foi feito num único dia, lá em Jerusalém, lá no Calvário. Tudo que nós estamos pregando foi feito num único dia. Ó, libertou. Aqui, ó. Aqui. 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Né? Aí aqui vai falar tudo aqui. Lê o resto aí para você ver. Vamos lá em Romanos, capítulo 10. Nós já começamos a ler lá e fugindo do assunto, mas vamos voltar lá. Então Paulo está pregando sobre os judeus rejeitam a justiça de Deus. A justiça que eles acreditavam era da Torá. Jesus veio e a justiça depois que Jesus veio, depois da cruz, a justiça é por meio da fé em Jesus Cristo. A pessoa só é justificada por meio da fé em Jesus Cristo, não é mais por obra da lei. Ah, eu guardo o sábado, eu guardo a terça, eu guardo o domingo. Não, quem está fazendo isso, Deus não recebe mais sacrifício de ninguém.
Deus não recebe sacrifício de ninguém. Ah, eu vou fazer um jejum, sacrifício. Eu vou para um monte. Não precisa ir para um monte procurar Deus, que Deus não está lá, Ele está aqui em mim. Se eu for lá, Ele está comigo. Aonde eu for, Ele está comigo. Aonde você for, Deus está em ti, meu querido. É isso que a pessoa não acredita, porque é igual Tomé. Tomé disse, eu só acredito se ver. Aí Jesus disse, então pode tocar aqui na minha mão perfurada aqui para Tomé. Aí Tomé já caiu de joelho. Por isso que as pessoas, é igual Tomé, só tem que ver para crer. E Jesus disse, bem-aventurado Tomé, aqueles que não me viram e creram. Eu não vi Jesus pessoalmente, mas eu creio que Ele habita em mim e eu sinto a presença dEle na minha vida, porque minha vida mudou, porque algo poderoso se apossou do meu ser. Entende, querido? Compreendes isso? Romanos 10, vamos pular aqui, ó. Versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Todos nós, depois da cruz, a palavra foi gravada na mente e no coração. Então, o evangelho da graça já está dentro dos eleitos. Está gravado no coração e na mente. E você vai compreender futuramente. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso aqui não está falando da salvação eterna. Está falando da salvação do dia a dia. Então, o que é que nós temos que fazer dia perante dia? Eu fiz uma oração aqui quando comecei. O que é que eu fiz? Confessei a palavra. Gratidão é confessar a palavra. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz, me salvado, me dado vida nova. Isso é confessar. Eu creio e falo. Eu creio, por isso falei. Então, eu estou confessando a palavra. Então, eu estou salvo de muita coisa, de engano desse mundo, de mentiras, de fábulas, do engano do homem. Então, aqui não está falando de salvação eterna, está falando da salvação do nosso dia a dia. Se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e tem uma coisa também, serás salvo. Tem uma coisa também, quem não tem o Espírito de Deus na vida, que é a alma vivente, que é o filho da perdição, ele não confessa, não acredita. Muitos judeus acreditaram. Muitos judeus, filhos de Deus. Muitos judeus lá que não acreditaram, filho da perdição. Como você sabe que é filho da perdição? Porque quem não tem o Espírito de Deus não pode confessar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Ele não tem a capacidade, porque quem não tem o Espírito Santo na vida não tem o dom da fé. Tem a fé, mas não é o dom. É a fé comum dele mesmo, a fé de si próprio, que não vale nada perante Deus. A nossa fé de nós mesmos perante Deus não vale nada. O que vale é a fé dos eleitos, que nós lemos lá em Tito. Aí ele diz mais aqui, será salvo, versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, é um texto lá da Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele pode até falar em Deus, invocar Deus, mas não vai acontecer nada. Vai acontecer emoções carnais. Igual nós estamos vendo aí. A pessoa falando em língua estranha, e pulando, e gritando, correndo no lugar que eles dizem que é a igreja, correndo e pulando. Aquilo ali não é unção. Aquilo ali não é Espírito Santo de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Deus, quando vai falar conosco, Ele não fala em língua estranha. Ele falou com Paulo, apareceu para Paulo, falou na linguagem de Paulo. A linguagem que Paulo estava falando lá, hebraico. Falou na linguagem hebraica. Não falou em línguas com ele. Jesus de Nazaré, antes de morrer na cruz aqui, ele nunca falou em língua estranha. E essas línguas você pode pegar, estão falando aí, gravar e estudar na internet, porque você vai encontrar muitas na linguagem árabe,
lá daquela região do Oriente. Né? Eu estudo isso aqui, ó. É aquela língua que aconteceu lá em Jerusalém, com a tomada do Espírito Santo de Deus. Que línguas era aquela? Era língua estranha? Nós vamos ter estudo aqui sobre isso. É? Era línguas estranhas mesmo? Né? Não precisa me dar a resposta não, que eu sei, mas eu vou dar um estudo futuramente sobre isso. E você vai compreender. Né? Alguns pregadores já pregaram sobre isso aí, da graça, verídico. Né? Então Deus, quando fala com você, comigo, Ele não manda recado por homem. Olha, de madrugada eu estava em oração e Deus manda um recado para você. Para mim, eu já digo, é mentira, porque Deus não manda recado por ninguém. Deus fala depois da cruz, Deus não manda recado por ninguém. Deus manda através da palavra dele. Nos últimos dias, vamos ler aqui, ó, o versículo. Vamos voltar lá em Hebreus 1. Tem que conferir, né? Como é que Deus fala hoje conosco, depois da cruz? Ah, não, é pelo homem que foi ungido por Deus. Está fora da palavra. Né? Todos nós, meu querido, já fomos ungidos por Deus. Você que é eleito, chamado por Deus, você recebeu a unção do Santo de Israel, de Deus. Ó, Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Antes da cruz, como era que Deus falava com o homem? Aqui, ó. Falava de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Falava através de quem? Pelos profetas. Né? E nesses últimos dias, esses últimos dias que a palavra está dizendo aqui, não quer dizer que o mundo vai acabar. Para mim, eu estou vivendo os últimos dias da minha geração, de minha vida. Eu estou 61. Então, eu não tenho muitos anos de vida. Eu não sei, só Deus sabe o que está determinado para mim. Então, eu estou vivendo praticamente os últimos dias da minha vida. Eu compreendi que a gente, no plano que nós estamos nesse ser humano, nós temos que viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida, porque amanhã pertence a Deus. Então nós temos que viver o dia, eu ponho lá na internet, lá, ó, o melhor dia já é. Nós estamos vivendo o melhor dia, então aproveite o dia. Aproveite cada momento, que amanhã você não sabe. Aproveite o melhor momento dessa noite que nós estamos vivendo, querido. Está com raiva de alguém, está brigado com alguém, olha, coisa à toa, deixa essas coisas à toa, essas picuinhas para lá, viva a vida, rapaz. Olha a mulher de Deus. Vamos resolver, conversar e chegar a um denominador comum para ser feliz, para receber as bênçãos do Senhor e viver nesse mundo alegre, feliz, satisfeito, pulando num pé só e glorificando a Deus e dizendo obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, pela família maravilhosa que o Senhor tem me dado. Presente de Deus. A pessoa põe um filho lá e diz, ó, presente de Deus. Mas às vezes é só para mostrar para os outros. Na realidade está numa encrenca feia. Não é tudo. Não estou generalizando a coisa. Mas geralmente acontece isso. Então vamos, na realidade, viver mesmo esses momentos que Deus determinou para nós. Nós lemos hoje também que nós não somos desse mundo. A nossa casa não é aqui, é lá. Vamos voltar aqui. Hebreus 1, né? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por Cristo. Ele nos fala através de Cristo. E quem é Cristo hoje aqui, onde nós estamos? Aqui eu estou vendo na mão a palavra. O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus trabalha em linha com a palavra, não é em linha com profecias de homens. Homens desviados da verdade. E quem está pregando Mateus, Lucas, Mateus, aqueles livros é verdadeiro? É. Só que a doutrina para nós não está lá. Está depois da cruz, na revelação do Evangelho da Graça. Está aqui. É verdadeiro aquele livro? É. Na Bíblia, Deus não tem nada de Deus que é mentira, tudo verdade de Deus. Quem não acredita porque não tem o Espírito Santo.
O Apocalipse é verdade? É. Só que já se cumpriu, não é para nós. Mas o homem, hoje atual, ele joga para o futuro. Aí acontece qualquer guerrinha, qualquer pandemia, é sinal da vida de Jesus. Não, querido, não é não. Jesus, ó. Para mim, Jesus já voltou, ele habita em mim. Eu não estou esperando ele voltar nas nuvens, porque nas nuvens ele já voltou lá para os judeus. Você vai morrer, se Deus te desse 2000 anos de vida para você viver nessa terra, você não ia ver isso acontecer mais, porque já aconteceu. Mas se você tiver o dom da fé, você vai crer conforme a palavra. Vamos voltar para Romanos. Romanos 10, né? Se creres que Deus ressuscitou dos mortos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Aí falou, todo que invocar. Né? Então essa salvação que está falando aqui não é a salvação eterna, porque a salvação eterna foi lá na cruz. Você acha que uma pessoa, aquele negócio, vem cá, aceitar Jesus. Isso é criação do homem que criou o negócio de aceitar Jesus. Porque quem nos escolheu para servir a Ele foi Ele mesmo. Né? Aí aqui tem umas condições aqui, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres, né? Então, se a pessoa fosse salva por crer, todo mundo crê. Todo mundo crê em Deus, querido. Mas a salvação não é, a gente crê em Deus porque Ele morreu na cruz e nos constituiu, nos deu esse dom para nós crer em tudo lá que Ele fez, porque é sobrenatural as coisas que Ele fez. O homem comum, o homem que vive na carne não compreende. O homem, para compreender as coisas que aconteceram no Calvário, ele tem que ser transformado, ter o Espírito Santo ativado na vida dele com o dom da fé. Nós não crê, não. O relógio está correndo. Né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, em Romanos aqui 12 também, vamos ver aqui, ó, 12, ó. Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Então, enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, o nosso corpo tem que estar puro, santo a Deus. Evitando as coisas que contaminam o nosso corpo. O que é que contamina o corpo? As obras da carne, prostituição, bebida, droga e outras coisas que estão escritas lá. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é que transforma a nossa mente? A palavra. O apóstolo Paulo chegou na igreja de Efésios, ele fez uma oração, e nós já vamos chegar ao final aqui, porque se nós for falar sobre este assunto aqui, então, 3 aspectos da salvação. A salvação eterna, a salvação do nosso corpo, e a salvação da nossa mente. Né? Porque se você tiver com a mente, como se diz, cheia de sofismas, cheia de fortalezas espirituais que foram colocados sofismas por homens, você vai viver na miséria. Viver com medo. Mas eu tenho medo de Deus. Deus não é para nós ter medo de Deus, é para ter temor. É por isso que nós adoramos a Ele. E adoração, nós tocamos, antes da cruz, tinha instrumento, tinha tudo. Depois da cruz, Deus recebe a nossa adoração aqui da mente. Ó. O nosso louvor é daqui da mente. Tanto faz eu tocar, nós toca porque é bom tocar. É bom cantar. O nosso corpo é uma maravilha. Mas para adorar a Deus em espírito e em verdade, não é isso ali que adora, não. É confessão da palavra, é gratidão a Deus, é culto de ação de graça, que é através da fé que foi nos dada. Isso aqui é tudo verdade de Deus. Aí tem um homem pregando na internet, os desigrejados, eles acham que a igreja é aquelas casas que eles fazem lá e tem uma placa lá. Igreja somos nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. A única igreja que tinha era antes da cruz, que era o templo de Jerusalém. E Deus só ouvia as orações dos judeus de lá. É tanto que Daniel estava preso na Babilônia, quando ele ia orar, tinha que ir para a janela que era direcionado para Jerusalém, porque senão Deus não ouvia a oração de Daniel.
Hoje, depois da cruz, em qualquer lugar que você estiver, Ele habita em você. E não é as nossas palavras que chegam diante de Deus, porque quem ora por nós é o Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito intercede por nós, como diz lá na palavra, com gemidos inexprimíveis. Não é nossas palavras. Você fala, o Espírito Santo transforma as palavras em aroma suave diante de Deus. Oh, glória a Deus. Essa palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Né? Se a palavra genuína de Deus é a verdade de Deus. Efésios capítulo 1. Né? Paulo, a primeira oração, faz duas orações dessa igreja lá. Uma no início e uma no fim. E aqui no versículo 18, no capítulo 1, versículo 18, ele ora a Deus. Vamos ler o 17 também. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração. Só que não é esse coração aqui não, querido. Esse coração que está falando aqui, ó, é isso aqui, ó, a mente. O coração que fala aqui na Bíblia, né, esse carnal é do corpo, bombeia sangue para alimentar o corpo, manter o corpo vivo. A nossa mente não morre, é eterna. O nosso espírito que está aqui dentro, que é o anjo de Deus que está aqui, que é a mesma coisa de espírito, é eterno, vai voltar para Deus. Aqui, ó, iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força, do seu poder. Né? E ele, quando ele nos abençoou, Efésios 1:3, com toda sorte de bênção, ele abençoou essas bênçãos aqui nessa terra infinitamente. É infinitamente. Eu não separei esse versículo, deixa eu ver aqui se está aqui, ó. 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, e essas bênçãos são infinitas. Tem muita coisa para falar, mas felizmente nós estamos chegando ao final, mas deixa eu ver se eu separei aqui, ó. Vamos terminar aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Onde nós começamos. Capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 9. Está vendo? É da Escritura. Mas como está escrito? Presta atenção, querido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glória a Deus. Abba, Pai. Está vendo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus me ama. Deus te ama. Olha, e o que Ele tem preparado para você, para mim, eu já vi muitas maravilhas de Deus, mas aqui diz que o que Ele tem preparado para nós é algo soberano, poderoso, que nós só vamos tomar conhecimento quando chegar lá. Isso é uma promessa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Porque se você não ama a Deus, Deus não te ama, não. Né? Aliás, aí a pessoa diz, Deus não te ama, mas Ele ama, sabe por quê? Às vezes a gente fala, abre a boca sem pressentir. Deus ama todos aqueles que Ele não morreu por todo mundo, por toda a humanidade. Porque temos uns que não receberam o sacrifício de Cristo. Filho da perdição não receberam. Perdição significa destruição. Então significa que essas pessoas vão ser sepultadas e ali acaba.
né? A memória dele é apagada diante de Deus. Acabou. Perdição, destruição. Né? Mas o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é o que nós não viu ainda, o que nós não ouviu ainda e jamais ainda penetrou em nosso coração humano. Porque o nosso coração humano, nós já vimos muitos mistérios revelados, mas tem muitas coisas de Deus que não suporta ainda. É só quando nós estiver lá. Então tem preparado, meu querido, algo maravilhoso. Só para terminar aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui onde nós começamos aqui. Colossenses capítulo 1, né? Bom, vou deixar para lá, domingo nós vemos esse versículo. É quando eu falei da nossa pátria, que a nossa pátria não é aqui, é lá. Então quando nós chegar lá onde é nossa pátria, o que nós não vimos, o que nós não ouvimos, e não penetrou no nosso coração, é o que nós vamos ver do outro lado. As maravilhas, mais do que essas que já estão sendo reveladas para nós. É espetacular, maravilhoso para a nossa vida. Então, isso é um privilégio dos filhos que Ele ama. Você é filho, querido? Ele te ama. Olha, o mundo inteiro pode te renegar. O mundo inteiro pode te dizer que você é um fraco, é um feio, isso e aquilo, mas Ele vê você por dentro e Ele diz que você hoje tem o selo da promessa, tem a marca de Deus, o selo confirmando que você foi comprado com o sangue dele lá no Calvário. E quando você desfalecer nesse corpo, aquilo que você não viu aqui, aquilo que você não ouviu aqui, e que não penetrou no teu coração, é o que está preparado lá para te aguardar. Glória a Deus. Em Cristo Jesus. Abba, Pai. Eu desejo uma boa noite, desejo um bom dia, uma boa tarde. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas que essa mensagem é para a edificação da tua vida, não é para te produzir medo nem pânico. É para te produzir alegria e felicidade, expectativa daquele que te ama, que é Cristo ressuscitado. Graça e paz, abençoados e abençoadas.